A Polícia Federal fez hoje a Operação Eficiência, que é a segunda etapa da Lava Jato no Rio. Os principais alvos são parentes do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, e o empresário Eike Batista. A polícia investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude a licitações em obras públicas no estado do Rio. Por isso, a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com a Mônica Teixeira, que traz os detalhes para a gente sobre essa fase da operação. Tudo bem com você, Mônica? Boa tarde. Olá, Evaristo. Boa tarde para você. Olha, essa operação de hoje, ela é um desdobramento da Operação Calicut, que em novembro do ano passado prendeu o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Na operação de hoje, os procuradores do Ministério Público Federal, eles se concentraram no dinheiro da propina que era enviado pelo grupo de Sérgio Cabral para contas em paraísos fiscais no exterior. O ponto de partida foi a delação premiada de 2 doleiros que tinham o papel de mandar esse dinheiro para essas contas no exterior e também de custear as despesas da família de Sérgio Cabral. Os investigadores chegaram ao valor de 100 milhões de dólares, o equivalente a 340 milhões de reais nessas contas em paraísos fiscais. E segundo as investigações, a maior parte desse dinheiro, cerca de 80% desse dinheiro, pertencia a Sérgio Cabral. Um dos principais alvos da operação de hoje foi o empresário Eike Batista. A Polícia Federal esteve na casa dele, mas ele não estava em casa. Ele viajou para o exterior. Os agentes da Polícia Federal esperam que Eike Batista se apresente, se entregue à polícia nas próximas horas. Caso isso não aconteça, a Polícia Federal deve acionar a Interpol para que comecem as buscas. Vamos ver como é que foi essa operação de hoje na reportagem da Lília Teles. Eram 5h10 da manhã quando as equipes saíram da sede da Polícia Federal para cumprir mandados expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Eles seguiram para vários endereços. O juiz expediu 9 mandados de prisão preventiva, mas 3 dos acusados já estão presos. O ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, o operador financeiro de Cabral, Carlos Miranda, e o ex-secretário Wilson Carlos. O principal alvo da Operação Eficiência era o empresário Eike Batista e pessoas de confiança dele, como Flávio Godinho, que foi executivo da EBX. O nome da operação é o mesmo de uma conta do ex-governador Sérgio Cabral, em Nova York. Às 6 horas da manhã, 3 carros da Polícia Federal quebraram o silêncio na rua luxuosa da Zona Sul do Rio. Os agentes entraram, mas não encontraram o empresário Eike Batista, que já é considerado foragido. Um dos advogados informou que quando o empresário voltar de viagem, vai se apresentar à Polícia Federal, mas não disse quando. A Polícia Federal já está em pleno contato com a Interpol, primeiro para localizar, para verificar se efetivamente chegou a Nova York. Essa informação não foi confirmada ainda, mas a Interpol já está atuando no sentido de verificar, né, no âmbito aí de cooperação policial. O segundo ponto é a informação que ele possa ter saído com passaporte alemão. Não sendo feito contato, vai ser inserido, né, vai haver a difusão vermelha e vai se procurar, né, prendê-lo aí fora do país. Um dos objetos de investigação contra o empresário Eike Batista e Flávio Godinho, do grupo EBX, é o pagamento de propina no valor de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador Sérgio Cabral em 2010. Segundo o Ministério Público Federal, o pagamento dessa propina foi feito através de uma conta em um banco do Panamá. As informações foram passadas por 2 doleiros que assinaram delação premiada, os irmãos Renato e Marcelo Chebar. Eles se apresentaram como responsáveis pela movimentação financeira da organização criminosa. Segundo o relatório do Ministério Público Federal, para dar aparência de legalidade à operação, foi montada uma empresa offshore, Arcádia, que fazia uma falsa intermediação na compra e venda de uma mina de ouro. A contrapartida ao pagamento da propina seria a boa vontade do ex-governador nos negócios de Eike Batista e suas empresas no estado do Rio. Flávio Godinho, braço direito de Eike Batista e vice-presidente do Flamengo, foi preso em casa hoje de manhã, na zona sul do Rio. Basicamente, todo o processo era o senhor Flávio Godinho. A polícia também prendeu Tiago de Aragão Gonçalves Pereira e Silva, sócio do escritório de advocacia
da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, Álvaro José Galiês Novis, acusado de depositar grandes quantias de dinheiro na conta de Sérgio Cabral, e Sérgio de Castro Oliveira, considerado pela denúncia operador financeiro da organização criminosa. Assim como Ike Batista, Francisco de Assis Neto, o Kiko, também é considerado foragido. Segundo as investigações, todos são acusados de ajudar a lavar dinheiro do esquema comandado por Sérgio Cabral. A Operação Eficiência também cumpriu 4 mandados de condução coercitiva, quando o suspeito é obrigado a ir prestar depoimento. Um dos endereços é o do irmão mais novo do ex-governador, Maurício de Oliveira Cabral, na Lagoa, zona sul do Rio. Neste prédio, também na Lagoa, os agentes buscaram a ex-mulher de Sérgio Cabral, Suzana Neves Cabral. Segundo o Ministério Público Federal, ela e o ex-cunhado são suspeitos de se beneficiarem do esquema com mordomias pagas com dinheiro da corrupção. O Maurício Cabral, que é irmão de Sérgio Cabral, e a Suzana Cabral, já desde a Calicut, ainda mais agora com essa nova fase, foram identificados diversos indícios de que eles seriam destinatários do dinheiro em espécie. O motivo da condução coercitiva deles seria de que eles pudessem esclarecer o motivo pelo qual eles constam na contabilidade do Luiz Carlos Bezerra e também dos colaboradores. Quanto à busca na casa do senhor Maurício Cabral, a gente encontrou lá mais de 30 mil reais em espécie, em reais, salvo engano, alguns milhares de dólares e mais de 1.000 euros também, tudo em espécie, o que comprova as nossas suspeitas iniciais de que ele receberia dinheiro em espécie dos operadores do esquema. O advogado de Suzana disse que a condução foi uma violência. Ela está tranquila, não tem nada a esconder, ela vai responder a todas as perguntas. Ela não diz que houve qualquer benefício, né? Porque ela não sabe a origem. Haviam pagamentos que eram feitos, né? Como já saiu na imprensa isso, mas ela não sabia a origem desse dinheiro. Para ela eram dinheiros, eram valores lícitos. É uma espécie de pensão, não havia nada judicializado com relação a isso. Também foram cumpridos cerca de 40 mandados de busca e apreensão, a maioria em empresas acusadas de ocultar e lavar dinheiro num total de 100 milhões de dólares, o equivalente a 340 milhões de reais. Segundo a Justiça, 270 milhões já foram repatriados. Desses 100 milhões, 7 milhões estavam ocultos à ordem do senhor Carlos Miranda e 15 milhões estavam ocultos à ordem do senhor Wilson Carlos. O resto era do Sérgio Cabral. O advogado de Ike Batista disse que o empresário foi a Nova York a trabalho e não sabe quando ele volta para se apresentar à polícia. A defesa de Wilson Carlos disse que só vai se manifestar nos autos e a defesa de Carlos Miranda não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com os advogados de Flávio Godinho. Em nota, o Flamengo disse que a prisão é de cunho pessoal e espera que os fatos sejam esclarecidos. As defesas dos outros investigados não atenderam à nossa produção. Ike Batista já teve uma das maiores fortunas do mundo, bilionário, namorou beldades, abriu uma série de empresas e foi inspiração para muitos brasileiros que sonhavam em melhorar de vida. Você vai ver na reportagem de Renato Biasi. Faz só 6 anos que Ike Batista estava na lista da revista Forbes como o homem mais rico do Brasil e 8º do mundo, com 27 bilhões de dólares, mais de 85 bilhões de reais nos valores de hoje. O empresário, que completou 60 anos há pouco mais de 2 meses, sempre gostou de ser uma celebridade. Abraçou a fama, as mulheres bonitas, o poder. Em todas as empresas colocou a letra X no nome, símbolo de multiplicação, o sinal de vezes. Excêntrico, colecionou barcos, jatinhos e carrões. Um deles, uma Lamborghini, avaliada em uns 3,5 milhões de reais. Ficava na sala da mansão do empresário no Rio de Janeiro. Ficou casado com a modelo e atriz Luma de Oliveira por 13 anos. Na década de 70, vendia seguros na Alemanha, enquanto cursava a faculdade de engenharia. Saiu da Europa para a selva brasileira em busca do ouro.
A carreira que começou na mineração passou por infraestrutura, setor hoteleiro e commodities. Boa parte do destaque que o empresário teve nos negócios tem a ver com esse ambiente aqui, do mercado de ações. Na década passada, as empresas de Eike Batista abriram capital na Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, e ficaram ao alcance de investidores do mundo todo. Com ações das indústrias na Bolsa, em pouco tempo, a riqueza de Eike Batista se multiplicou. Mas os projetos não vingaram. Os projetos eles até chegaram a se consolidar, mas não do tamanho que se esperava na época, não do tamanho que se mostrava na época de abertura de capital dessas empresas. Então, foram muito menores do que aquilo que se esperava desde então, né? À medida que os escândalos começaram a aparecer na Petrobras e também, junto com isso, um fator externo, que foi a queda do preço do petróleo, realmente se desmontou. A empresa deu um calote de cerca de 45 milhões de dólares em credores. E a mesma revista Forbes retirou o empresário brasileiro da lista dos mais ricos, dizendo que a fortuna dele foi dizimada de 30 bilhões de dólares para menos de 1 bilhão.